Bem-vindo! Aqui na minha frente eu tenho uma Case Spigen Signature, então vamos falar sobre ela e fazer um unboxing. Acho que vou fazer um unboxing, também vou dar uma olhada rápida nela, mostrar como ela se encaixa no aparelho, como protege e dar minha opinião geral sobre a case em si. Certo, então vamos abrir esta caixa agora. Isso é mais como uma primeira impressão, já que é a primeira vez que estou vendo esta case nas minhas próprias mãos de verdade. Então eu realmente não abri a caixa antes de agora. Olhando para ela agora, parece bem resistente. Temos uma parte traseira de plástico, plástico transparente. Temos borracha em toda a volta, exceto na parte traseira de plástico aqui. Também temos o botão capacitivo que protege nossa câmera. Pronto, agora conseguimos ver muito melhor. Os botões, todos eles, vêm com as laterais cortadas, o que os torna um pouco mais fáceis de apertar. Então eles só estão presos na parte de cima e de baixo, e isso vale para o botão de energia, como você pode ver aqui no botão de volume e no botão de ação. Também temos a câmera. A área do platô da câmera está completamente coberta, com apenas os furos para as lentes da câmera, além de coisas como o flash, microfone e lidar. Então vamos colocar nosso dispositivo aqui e ver como ele se encaixa no telefone. E parece que está encaixando bem. Temos uma pequena borda ao redor do telefone, então se você colocá-lo com a tela para baixo, mesmo com o vidro temperado, não precisa se preocupar com a tela arranhando na mesa em que está apoiado, o que é bom. A única coisa com a qual você realmente precisa se preocupar é aplicar o vidro temperado de forma precisa. Este aqui não está, e se eu bloquear o dispositivo, você pode ver que ele está descolando porque a própria capa está empurrando um pouco deste lado, já que não foi aplicado de maneira uniforme. Como você pode ver, há um pouco mais de espaço bem aqui, porque o vidro está meio inclinado para o lado esquerdo. Isso aqui é apenas uma falha na aplicação, não da capa. Mas, obviamente, se você não aplicar o vidro temperado corretamente, também terá esse tipo de efeito. Agora, uma pequena dica. Se você quiser aplicar seu próprio vidro temperado, a melhor maneira de fazer isso nessa situação seria primeiro colocar a capa e depois usar a própria capa como guia para o vidro temperado. Quando você tira e coloca, ele será forçado a se encaixar entre a capa, então isso basicamente vai funcionar como um guia para o vidro temperado se posicionar corretamente e evitar esse tipo de efeito. Agora, se virarmos para a parte de trás, por que quero falar sobre isso? Se você gosta de proteger suas lentes com algum tipo de proteção, existem dois, na verdade 3 tipos diferentes que você pode usar, mas nesse caso, sem trocadilhos, você só pode usar um tipo de proteção de lente, que seria um disco de vidro que você cola em cima da área bem aqui. Existem outros tipos, por exemplo, eu acho que tem um aqui para mostrar. Deixa eu me pegar rapidamente. Não, não é esse. Então, por exemplo, este aqui. Este não vai funcionar. Agora este é para o Air, mas você pode ver que é um pedaço de vidro, com um recorte bem aqui para a lente. Então ele seria colado mais ou menos aqui. E existem iguais para dispositivos como este aqui. Então ele cobriria todo o platô e teria recortes, por exemplo, aqui tem um furo para o microfone. Este é para o flash e este é para a câmera. Agora, tudo isso aqui é uma placa de vidro. Então esse tipo de proteção para este dispositivo não funcionaria, porque se você olhar, temos esta parte bem aqui. Então você não conseguiria aplicar a capa completamente porque o vidro temperado que cobriria esse platô empurraria a capa para cima. Portanto, esse tipo de proteção de lente não vai funcionar para você com essa capa. Uma proteção adicional para a lente seria muito parecida com o que o iPhone tem, ou melhor, desculpe, não o iPhone, mas a Samsung, com esses tipos de anéis aqui. Você pode encontrar esses mesmos tipos de anéis como proteção de lente para iPhone. Aliás, eles não ficam bonitos, mas se você quiser, pode usar. E novamente, esses não vão funcionar por causa da espessura deles. É muito maior do que o espaço que você tem aqui ao redor da câmera. Então, eles nunca conseguiriam descer completamente para se colarem à lente de fato e ao próprio platô. Portanto, isso também não vai funcionar. Então você só fica com os discos de vidro circulares que você coloca aqui em cima e nada mais além disso.
E eu acho que esses são de vidro ou podem ser de plástico, o que você preferir. Então, só um aviso básico caso você esteja planejando proteger seu aparelho. Agora, a própria capa parece ser bem construída e, obviamente, parece que vai proteger seu dispositivo muito bem. Temos a marca da Spigen bem aqui na lateral e tudo parece estar no lugar. Os recortes para a grade do alto-falante estão um pouco inclinados. Você pode ver que os alto-falantes em si estão um pouco mais próximos ou que as aberturas da capa para os alto-falantes estão mais voltadas para a parte superior em vez de estarem posicionadas no meio, estão mais próximas da parte de cima da capa. Então, isso pode afetar um pouco como o som do seu alto-falante se distribui, mas não deve ser nada muito significativo. E em relação à porta Type-C para carregamento, vou pegar um cabo mais grosso aqui. Você pode ver que esse plug é absolutamente enorme. Só para comparar com um normal que você provavelmente já viu, dá para perceber que ele é muito mais grosso. Então esse plug grandalhão entra sem problema nenhum. Não há nenhum tipo de obstrução. Então a capa parece funcionar perfeitamente. Quando você conecta, dá para ver só um pouquinho. Ele empurra um pouco para baixo. Então vou tentar fazer isso devagar, sem mexer. Você pode ver que ele só empurra um pouquinho para baixo, mas é uma quantidade mínima e, no geral, ele praticamente encaixa completamente. Você pode ver aqui que isso realmente não é um problema. Obviamente, a maioria das pessoas não tem cabos tipo C tão grandes assim, então isso nunca deve ser um problema para você. Mas eu ainda queria usar o mais grosso que consegui encontrar aqui. Então parece estar tudo certo. Agora, mais uma coisa que eu quero comentar é sobre este case específico em comparação com outro case da Spigen que eu tenho aqui. Então, eu tenho este aqui, pronto, aqui do outro lado. Provavelmente você já viu esse case. Ele realmente tem uma aparência muito bonita. É um modelo popular no geral, mas eu queria mencionar este aqui caso você esteja de olho nele e só te dar um aviso, só por precaução. Este aqui usa borracha ou silicone preto fosco, seja lá o que for, em toda a volta, exceto pelo plástico transparente aqui, e ele não vai ter os mesmos problemas que este outro. Aqui, o silicone transparente vai amarelar com o tempo, e isso vai acontecer mais cedo do que tarde. Em cerca de 4 meses você já deve esperar que fique amarelo. Uma das pessoas que trabalha aqui comprou exatamente o mesmo case, mas para um Samsung S25 Ultra, e agora ele já está com uma aparência meio ruim, considerando quanto esses cases custam e o fato de que eles ficam com esse tom amarelado desagradável bem rápido. Eu não acho que seja uma boa escolha, só para te mostrar o que quero dizer. Por exemplo, este aqui agora ficou fosco do nada e é só um case barato, sem marca, do AliExpress, mas o problema ainda está aqui. Você pode ver que está amarelado nas laterais, não tanto quanto o outro, mas este aqui vai amarelar muito mais quando você realmente usar. Esses cases ficaram parados aqui por anos, então talvez por isso tenham ficado foscos, mas o amarelamento, você pode ver, está acontecendo, especialmente nas laterais, onde o efeito é mais visível. Então isso é algo que você precisa esperar desses cases. Agora, isso não vai acontecer com cases como este, que usam um material não transparente. Se for um sólido preto, por exemplo, você não precisa se preocupar com isso. A única coisa com a qual você às vezes precisa se preocupar, embora eu não possa afirmar que é o caso aqui, é que às vezes o preto é só um revestimento sobre a borracha, e esse revestimento preto pode descascar. Normalmente o material embaixo ainda é preto, mas por exemplo pode ser mais brilhante, então você vai ver onde está descascando e pode não ficar tão bonito. Mas isso também é algo que vai acontecer mais tarde, comparado ao silicone transparente ficando amarelo, então ainda é uma alternativa melhor do que o silicone transparente. Enfim, era isso. Espero que você tenha achado isso muito útil e, se achou, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.